Nova Zelândia, o laboratório do mundo. Quando você pensa na Nova Zelândia, provavelmente imagina paisagens de cinema, ovelhas ou talvez o time de rugby, os All Blacks. Mas, para quem estuda dinheiro e poder, esse arquipélago isolado é muito mais do que isso. A Nova Zelândia é o maior laboratório econômico da história moderna. Nenhum outro país desenvolvido foi tão longe nos dois extremos. Eles foram do socialismo fabiano quase total, com um dos governos mais controladores da Terra, para se tornarem um dos bastiões mais radicais do livre mercado em tempo recorde. Mas essa prosperidade atual esconde um passado de desesperança. Pense na geografia. A Nova Zelândia é a última parada antes da Antártida. Eles estão longe de tudo e de todos, sem vizinhos ricos, sem grandes mercados consumidores por perto. Por isso, a história econômica desse país é uma luta constante contra a geografia, e essa luta começou com um problema que parecia impossível de resolver. Eles tinham a terra perfeita para produzir comida, mas não tinham para quem vender. Para entender como eles viraram esse jogo, precisamos voltar para o final do século XIX, o momento em que a tecnologia colidiu com a necessidade, numa aposta que mudaria o destino da nação. A Era Fazenda da Grã-Bretanha, 1882. A verdadeira transformação econômica começou em 1882 com a histórica viagem do navio SS Dunedin. Esse evento não foi apenas um sucesso comercial, foi um momento de vai ou racha para uma nação jovem que estava à beira da falência. A viagem provou ser tecnicamente possível transportar carne congelada até Londres, mas a tecnologia era experimental e perigosa. A máquina de refrigeração a vapor soltava faíscas que por diversas vezes incendiaram as velas do navio. A tripulação precisava lutar contra o fogo no convés enquanto tentava desesperadamente manter a carne congelada no porão. No meio dos trópicos, a circulação de ar frio na câmara de refrigeração falhou. A carne começaria a apodrecer, mas o capitão Whitson rastejou para dentro da câmara de congelamento e, quase morrendo congelado, cerrou novas aberturas de ar para salvar a carga. Antes disso, as ovelhas eram criadas quase exclusivamente para a lã, o que favorecia os grandes latifundiários, enquanto o excesso de carne era descartado ou fervido para fazer sebo. A refrigeração mudou tudo. Permitiu que a Nova Zelândia reorientasse sua infraestrutura para se tornar a fazenda offshore do Reino Unido, exportando manteiga, queijo e cordeiro em escala industrial. Essa nova dinâmica favoreceu as pequenas fazendas familiares, criando uma classe média rural e forjando a identidade do país como uma nação igualitária. Essa simbiose gerou imensa prosperidade interna, mas cobrou um preço. Criou uma dependência comercial perigosa e quase total. Por décadas, mais de 80% das exportações do país seriam destinadas a um único mercado consumidor do outro lado do mundo. A gaiola de ouro e o padrão de vida invejável, 1900 a 1950. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para nascer entre 1900 e 1950, sua melhor aposta seria a Nova Zelândia. Enquanto a Europa se destruía em guerras e a América lutava contra a Grande Depressão, a Nova Zelândia vivia o que parecia ser uma utopia. Eles tinham um dos maiores rendimentos per capita do mundo. O desemprego era virtualmente inexistente. O governo construiu um estado de bem-estar social pioneiro, com saúde e educação gratuitas. Era como eles mesmos chamavam, God's Own Country, o país de Deus. Mas essa riqueza não vinha de inovação tecnológica ou de indústria. Toda essa riqueza vinha de um único lugar, a mesa de café da manhã da Grã-Bretanha. A Nova Zelândia se especializou tanto que a economia inteira do país cabia num prato inglês: manteiga, queijo, lã e carne. A relação era simples e perigosa. A Nova Zelândia mandava comida. A Grã-Bretanha mandava dinheiro e produtos manufaturados. Não havia necessidade de procurar outros clientes. Por que se preocupar em vender para a Ásia ou para a América, se a mãe pátria comprava tudo? As duas guerras mundiais cimentaram essa dependência.
O Reino Unido precisava desesperadamente de comida e lã para os soldados. Eles assinaram os acordos de compra em massa. Basicamente, Londres dizia: produzam o máximo que conseguirem, nós garantimos a compra de 100% da produção a preços fixos. Para um fazendeiro, isso era paraíso, risco zero, venda garantida. O país entrou numa bolha de segurança artificial. Mas o conforto gera complacência. Em 1950, enquanto o resto do mundo começava a se industrializar, a se diversificar e a criar tecnologias novas, a Nova Zelândia parou no tempo, protegida pelo Império Britânico. Eles não sabiam, mas o relógio estava correndo. A Grã-Bretanha, quebrada pela guerra, logo começaria a olhar para seus vizinhos na Europa, e a fazenda offshore leal e distante estava prestes a receber a maior carta de demissão da história. O fim da festa e o abandono, 1966 a 1973. O sonho começou a ruir silenciosamente em 1966. O inimigo não era um exército, mas uma invenção química, as fibras sintéticas. O mundo descobriu o nylon e o poliéster. De repente, a lã grossa da Nova Zelândia parecia ultrapassada. Em um único ano, o preço da lã colapsou em 40%. Para um país que dependia disso como se fosse petróleo, foi um soco no estômago. O governo tentou esconder a crise, comprando a própria lã para estocar, criando montanhas de lã invendável em galpões pelo país. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto a Nova Zelândia tentava se equilibrar, o Reino Unido tomou uma decisão que mudaria a história. Londres decidiu que seu futuro não estava mais no Império, mas sim na Europa. Em 1973, o Reino Unido entrou para a Comunidade Econômica Europeia, o precursor da União Europeia. As regras eram claras. A Europa protegia seus próprios fazendeiros. Isso significava que a Nova Zelândia, a leal fazenda da família, estava fora. Foi um choque cultural e econômico. De um dia para a noite, as exportações de queijo para o Reino Unido caíram de 70 mil toneladas para zero. A manteiga foi taxada. O mercado garantido de 100 anos desapareceu com uma assinatura. Como numa tragédia grega, a desgraça nunca vem sozinha. No mesmo ano de 1973, estourou a crise do petróleo. Os preços dos combustíveis quadruplicaram. A Nova Zelândia se viu no pior cenário possível. O preço de tudo que eles vendiam, lã, carne, laticínios, estava no chão, e o preço de tudo o que eles precisavam comprar, petróleo, máquinas, remédios, disparou. O país que anos antes ostentava um dos maiores padrões de vida do planeta, agora estava sozinho, isolado no fundo do Pacífico Sul, sem clientes e com as contas no vermelho. A festa tinha acabado e a ressaca duraria uma década. O delírio estatista de Muldoon, 1975 a 1984. Diante da crise, a Nova Zelândia fez o que toda a sociedade em pânico, infelizmente, tende a fazer. Entregou o poder absoluto a um homem forte. Entra em cena Robert Muldoon. Ele não era apenas o primeiro-ministro, ele se nomeou ministro das Finanças também. Ele acreditava, com a arrogância típica dos planejadores centrais, que a economia não era um organismo vivo, mas uma máquina que ele podia arrumar com marteladas. A solução de Muldoon para a falta de dinheiro foi fechar as portas. Ele transformou o país na Fortaleza Nova Zelândia. Importar qualquer coisa sem permissão do governo tornou-se praticamente um crime. O resultado foi a escassez soviética no Pacífico Sul. Quer uma tosteira nova? Entre na fila. Quer uma revista estrangeira? Proibido. Carros novos eram tão raros e taxados que um carro usado caindo aos pedaços valia mais que um carro zero, simplesmente porque o usado estava disponível. O Estado decidiu que os cidadãos não mereciam ter acesso ao mercado global. O contrabando de calças jeans virou uma indústria, provando que o mercado sempre vence a burocracia. Enquanto proibia o cidadão de comprar, o governo torrava bilhões. Muldoon lançou o projeto Think Big, Pense Grande. A ideia? O Estado iria construir indústrias pesadas, usinas e refinarias, acreditando que burocratas saberiam investir melhor que empresários. Foi um desastre de proporções bíblicas.
Eles pegaram dinheiro emprestado, endividando as gerações futuras, para construir usinas que produziam gasolina a um custo astronômico, muito acima do preço de mercado. O governo estava queimando o capital real para sustentar empregos artificiais e indústrias zumbis que nunca teriam sobrevivido no livre mercado. E quando a inflação disparou, consequência óbvia de imprimir dinheiro para pagar obras inúteis, Muldoon tentou o impossível: proibir a inflação por decreto. Em 1982, ele impôs um congelamento total de preços e salários. Imagine a insanidade. Era ilegal aumentar o salário de um funcionário produtivo. Era ilegal aumentar o preço do pão, mesmo que o trigo ficasse mais caro. O governo tentou controlar milhões de preços individuais e havia um exército de fiscais verificando etiquetas, enquanto a economia real apodrecia por dentro. O sinal de preços, essencial para o capitalismo, foi desligado. Em 1984, a festa estatista acabou da única maneira possível: falência. A Nova Zelândia não era mais um país rico, era uma economia de terceiro mundo com roupas de primeiro mundo, sufocada por regulamentações, dívidas e mentiras contábeis. O governo controlava tudo e, por isso, nada funcionava. O país estava tecnicamente insolvente. O Estado havia falhado, e foi no fundo desse poço, sem mais nenhuma carta na manga, que a Nova Zelândia foi forçada a encarar a realidade. Não havia mais espaço para reformas tímidas. A única saída agora era dinamitar o sistema e deixar a liberdade econômica respirar. Estava na hora da terapia de choque. Rogernomics, a cura radical, 1984 a 1990. Em 1984, a Nova Zelândia estava falida. O caixa estava vazio. E aqui acontece a maior ironia política do século XX. Quem assumiu o poder para consertar o desastre do intervencionismo não foi a direita conservadora. Foi o Partido Trabalhista, a esquerda tradicional. Mas o novo ministro das Finanças, Roger Douglas, olhou para os cofres vazios e entendeu algo que políticos raramente admitem. O Estado não gera riqueza, ele apenas a consome. Douglas não queria reformar o sistema, ele queria implodi-lo. Nascia ali a Rogernomics. Não era política, era uma cirurgia de emergência sem anestesia. O primeiro alvo foi sagrado: os subsídios agrícolas. Por décadas, o governo pagava fazendeiros para produzirem o que ninguém queria comprar. Roger Douglas cortou tudo. Zero. Do dia para a noite. A mídia gritou que seria o fim da agricultura. Os estatistas previram fome e caos. E o que aconteceu? O oposto. Sem a moleta do Estado, os fazendeiros foram forçados a inovar. Eles pararam de criar ovelhas para ganhar subsídio e começaram a criar produtos que o mundo realmente queria comprar. A eficiência explodiu. O setor agrícola da Nova Zelândia tornou-se o mais produtivo e competitivo do planeta, provando que o subsídio estatal não ajuda, ele apenas atrofia a competência. Douglas então olhou para as estatais inchadas, aqueles cabides de emprego ineficientes. Ele iniciou a maior onda de privatizações e desregulamentação que o mundo já viu. O governo vendeu telecomunicações, ferrovias, florestas e bancos. Eles demitiram milhares de burocratas que não tinham função real. O recado era claro: o governo não deve gerenciar negócios. Se uma empresa não consegue lucrar servindo ao consumidor, ela não deve existir às custas do pagador de impostos. As barreiras comerciais foram derrubadas. Lembra dos carros velhos e caros? Agora, qualquer um podia importar. Os preços dos bens de consumo despencaram. A inflação, antes galopante, foi esmagada pela concorrência real. Eles também reformaram as leis trabalhistas arcaicas, acabaram com a filiação sindical obrigatória. O mercado de trabalho tornou-se flexível. O resultado, o desemprego, que subiu inicialmente durante o choque, logo caiu à medida que novas empresas reais e não artificiais começaram a surgir. A dor foi real? Sim, muitos negócios ineficientes quebraram, mas a cura foi definitiva.
Em menos de uma década, a Nova Zelândia saiu de uma fazenda polonesa no Pacífico Sul para se tornar uma das economias mais livres, dinâmicas e prósperas da Terra. A lição que a Nova Zelândia ensinou ao mundo é brutalmente simples, mas os governos insistem em ignorar. A prosperidade não vem de decretos, impressoras de dinheiro ou proteção estatal. A prosperidade é o que acontece quando o governo sai da frente e deixa as pessoas livres para trabalhar, criar e trocar. A eterna vigilância, 2025. Chegamos a 2025 e a Nova Zelândia ainda é um país rico, mas a lição dos anos 80 foi, em parte, esquecida. Como uma erva daninha persistente, o Estado voltou a crescer. Nas últimas 2 décadas, regulações ambientais extremas e o planejamento central urbano criaram uma das crises imobiliárias mais absurdas do mundo. O governo decidiu onde e como se podia construir, e o resultado óbvio foi casas que ninguém pode pagar. Jovens neozelandeses, sufocados pelo custo de vida e impostos, começaram a fazer as malas para a Austrália. O brain drain, ou fuga de cérebros, é o sintoma clássico de que o Estado está pesando demais no bolso do cidadão produtivo. Mas a Nova Zelândia tem algo que poucos países têm: memória. Percebendo que o barco estava afundando novamente no mar de burocracia, o país reagiu recentemente. Em 2024 e 2025, vemos um novo esforço político inédito no mundo: a criação de um Ministério de Regulação, cujo único trabalho não é criar leis, mas destruir leis velhas. É uma nova tentativa de limpar a bagunça estatista, demitir burocratas e liberar a economia novamente. A batalha entre a liberdade do indivíduo e a fome de controle do Estado continua fervendo. A história da Nova Zelândia não é apenas sobre ovelhas e hobbits, é um aviso para o mundo. Ela nos ensinou que a tecnologia, como a refrigeração, enriquece e que o isolacionismo empobrece. Ensinou que não existe almoço grátis garantido pelo governo e que políticos como Muldoon, armados com boas intenções e planilhas, podem destruir uma nação mais rápido do que qualquer exército inimigo. A prosperidade da Nova Zelândia não veio de seus políticos, mas apesar deles. Ela veio de capitães corajosos que entraram em congeladores para salvar a carga, de fazendeiros que inovaram sem subsídios e de um povo que, quando encurralado, teve a coragem de demitir o Estado e abraçar a liberdade. Se você acredita que a solução para os problemas de qualquer lugar é mais Estado, olhe para a Nova Zelândia de 1984 e veja o abismo. Se você quer prosperidade, a receita neozelandesa é amarga, mas funciona. Menos carimbos, menos impostos e mais liberdade. Gostou dessa viagem histórica? Então se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vamos analisar outra economia que tentou desafiar as leis do mercado e pagou o preço. Até a próxima!